A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora aqui a lição número 9, que traz como título Conhecendo a Armadura de Deus. Então a gente estudou aí na aula anterior, né, sobre a questão do nosso inimigo, né, ou seja, quem é o nosso inimigo. Nós estudamos, entendemos lá que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra um inimigo espiritual, é contra o diabo, é contra Satanás e seus anjos, os demônios. Então a gente viu de forma detalhada sobre essa realidade dessa guerra espiritual, dessa luta espiritual na aula anterior. E agora nessa aula a gente vai ver sobre a armadura, o que a gente precisa para vencer essa guerra espiritual. Então a gente vai falar aqui um pouco, né, de guerra, de armadura, quais são as armaduras, né, ou seja, ou as armas, enfim, como você queira falar, que nós precisamos, que o crente precisa, né? O texto de Efésios vai falar da armadura, né, ou seja, que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Então isso é muito importante, que a armadura não é nossa, ela é de Deus. Então a gente vai entender isso aqui. Eu espero que você esteja gostando das aulas aqui, você esteja gostando do conteúdo, dos slides. Nós temos esse material para você que é professor de EBD e quer usar na igreja. É só acessar o site do EBD em Foco. Você vai encontrar o slide em PowerPoint, um subsídio em PDF e tem esse comentário aqui em vídeo também, além de vários cursos dentro da plataforma. Então, assim, é um conteúdo muito bom que serve aqui, assim, a EBD, ela tem que ser útil para você colocar em prática na sua vida e para você que é professor, transmitir esse conhecimento para que outras pessoas também possam colocar em prática. Então a ideia é essa, que você aprenda e leve esse conhecimento adiante. Então o EBD em Foco está aqui para lhe auxiliar a ir além, né, de simplesmente aprender para você mesmo, mas que coloque em prática, viva isso e ensine para os seus alunos, para que haja edificação do corpo de Cristo. Nós estamos também oferecendo, aí o EBD em Foco está oferecendo um curso para professores da EBD, um treinamento, né, de professores da EBD que querem aprender a preparar uma aula, pegar uma passagem bíblica, interpretar essa passagem, preparar uma aula com essa passagem, que querem aprender a dar uma aula didática, a ter uma didática diferenciada, conhecer melhor os seus alunos. Então esse treinamento ele aborda todos o que eu chamo dos 4 Cs da educação cristã, que é o conhecimento bíblico, né, são os 4 conhecimentos necessários para ser um professor de excelência. Conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto, conhecimento de didática. A gente aborda esses 4 conhecimentos nesse treinamento. Se você quiser conhecer mais, só clicar aí no link que tem na descrição do vídeo. Se você estiver no YouTube, tem aí um link que você clica, vai direto para a página do treinamento, ou pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que também tem meu número aí. Então é só entrar em contato que eu posso lhe ajudar a entender melhor sobre esse treinamento. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. A nossa aula, aqui a gente já tem aqui um textuário dentro da nossa leitura que vai ser realizada, Efésios 6,13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então aqui a gente observa, né, uma passagem que já deixa bem claro. Nós temos que tomar a armadura de Deus para resistir ao dia mau. Quando a gente lê esse versículo dentro do contexto, a gente vê aqui que ele é muito parecido com o versículo 11. Então se você lê o 13 e o 11, vai ver que são muito parecidos. Então o dia mau aqui entende um dia, né, algo relacionado à tentação de Satanás mesmo. Então algo relacionado ao maligno, né, o dia do maligno, algo assim, né, nesse sentido. Né, mas diante de tudo isso nós vamos ficar firmes, porque estamos com a armadura. Então a gente vai ver isso com detalhes. Verdade prática. A metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Então um soldado nunca vai para a guerra sem estar com a armadura. Da mesma forma, o cristão também não vai para a guerra espiritual sem estar com a armadura adequada. Vamos aqui ver a nossa leitura bíblica em classe. Eu não faço essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas ela é muito importante. Você tem que ler do versículo 10 ao versículo 20, porque está tudo dentro desse contexto. E aqui você vai entender melhor, e é essa passagem aqui que a gente vai estudar nessa lição. Então, nós vamos ler ainda cada um desses versículos
durante a aula aqui. Então vamos lá, nossa introdução. A presente lição é a continuação da anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual e invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Então, o que eu já falei no começo, ou que a gente estudou na aula anterior, a realidade dessa batalha espiritual. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Então ele usa aqui uma figura de linguagem chamada metáfora, onde ele faz uma comparação direta. Então ele compara aqui, ou seja, ele pega algo da realidade das pessoas da época, que era a armadura de um soldado romano, né, e compara com o que o cristão precisa para vencer a guerra espiritual. Então ele faz essa comparação direta, usa essa metáfora de acordo com a linguagem da época que as pessoas estavam acostumadas, né? E ele faz essa ilustração como um recurso didático, né? Ou seja, para facilitar essa compreensão para o bom combate. Então todo mundo ali daquela época entendeu o que Paulo estava querendo transmitir, né? E no nosso caso aqui, que nós estamos em uma outra época e não estamos acostumados com isso, a gente precisa transportar nossa mente para a Palestina do primeiro século, para entender o contexto dali do Império Romano, como é que um soldado romano se vestia, para que nós possamos compreender o que Paulo estava querendo dizer com essas armaduras, né, que o cristão tem que ter. Então esse é o papel da hermenêutica, né, fazer a interpretação do texto, e claro, aqui nós como professores da EBD, nós estamos preocupados também com a aplicação. Então o escritor da revista, eu percebi que em alguns subtópicos ele esqueceu de fazer a aplicação. Talvez esqueceu não, né? Porque o espaço é muito curto, então ele descreve, mas não aplica. Então cabe a nós, que somos professores da EBD, fazer a aplicação correta, né, do texto. Então vamos lá, né? Essa aula aqui eu vou procurar cada tópico, subtópico, fazer a aplicação prática. A guerra. Vamos falar aqui um pouco sobre guerra, né, no primeiro tópico. Ao longo dos séculos, a questão da guerra, né, é uma questão um pouco complicada. O escritor da revista ele traz aqui uma informação, né, que ele fala assim: desde a batalha dos israelitas contra Ai por volta de 1400 a.C. até Massada em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Eu fiquei curioso para saber onde ele tirou essa informação, então fiz uma pesquisa na internet e encontrei esse site aí da Abril, né, ou seja, eu acho que é a revista super interessante, que fez uma reportagem sobre isso, fez uma pesquisa e listou 20 batalhas principais. Então eu coloquei o link para você entrar e dar uma procurada aí e dar uma lida sobre isso, né? Eu dei uma lida, né, sobre essas batalhas. Então a gente não vai entrar em detalhes aqui dessas batalhas, né? Essa batalha de Ai aí foi a batalha de Josué, né? Assim que eles entraram na Terra Prometida, e a batalha de Massada foi ali quando os romanos destruíram Jerusalém. Tinha uma região chamada Massada que tinha uma fortaleza muito grande, e alguns zelotes, mais ou menos 1000 pessoas da seita, né, do partido dos zelotes, estavam lá trancados nessa muralha, e foi necessário ali cerca de 15.000 soldados romanos para conseguir destruir as muralhas e matar todos aqueles judeus que estavam lá. E, segundo a história, alguns judeus que estavam lá até tiraram a própria vida antes dos romanos chegarem. Então, enfim, são informações, né, que enriquecem a nossa cultura, mas a gente não tem tempo para se aprofundar aqui, né? Então a gente vai avançar um pouco, mas é só para nós estarmos cientes de que a guerra ela é registrada na Bíblia. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco sobre a questão moral e ética dessa questão da guerra, mas ela é necessária. Infelizmente, a guerra acaba sendo necessária, acaba sendo até um instrumento de paz. Pode parecer estranho, mas é. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcia, assíria, babilônica, grega, romana, estavam acostumadas com a presença de soldados no meio do povo. Então, assim, todas as civilizações tinham seus exércitos. Então, as civilizações daquela época, elas giravam em torno, basicamente, assim, de 3 coisas. Era a política, né, porque tinha o rei, o imperador que comandava ali, que dava as informações. Tinha a religião, né, ou seja, tudo passava pela religião, então nada era feito sem antes ter um cunho religioso. Então o espiritual estava
no dia a dia, do cotidiano da vida das pessoas, né, e tinha o exército, né, ou seja, a parte aí da questão das batalhas, né, que também estava vinculado a algo religioso. Querendo ou não, estava vinculado a algo religioso também. Não, a gente entende que nessa época era comum ter guerra, comum ter um exército e comum ter soldados no dia a dia das pessoas. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado, né? Como eu falei, fazia parte, era algo sagrado, né? E eles faziam sacrifícios antes da batalha a fim de invocar as divindades, proteção e vitória. Então, a ideia do sacrifício dos povos pagãos era justamente o seguinte: aplacar a ira dos deuses. Geralmente era isso. Eles estavam preocupados com alguma coisa que estava acontecendo e faziam um sacrifício, né, para fazer uma troca com aquele Deus que eles estavam adorando. Então era meio que uma troca. A gente dá um sacrifício e o Deus traz algo em volta em troca para nós. Então, assim, ele devolve como se Deus estivesse retribuindo para eles algo que ele estava fazendo para Deus. Isso era a ideia do sacrifício pagão. Né? Os judeus, né, no caso, vou colocar assim, o povo de Israel, né, fazia também sacrifícios e também fazia sacrifícios antes de ir para a guerra. Acontecia isso também. Só que a ideia do sacrifício judeu era diferente. Né? O sacrifício deles era uma maneira deles se achegarem a Deus. Estava relacionado à santificação e também à questão da gratidão a Deus por tudo que Deus realizou na vida deles. Né? E a gente tem um episódio aqui de 1 Samuel 13, de 2 a 12, que é o episódio onde Saul oferece o sacrifício e não espera Samuel chegar. Né? Porque era para Samuel oferecer o sacrifício, Samuel demorou, ele foi lá e fez o que não era função dele. Né? Então a gente observa aqui que Saul estava agindo basicamente igual aos povos pagãos. Né? Ou seja, nós não podemos ir para a guerra se não fizermos o sacrifício. Já que o sacerdote não chegou, eu mesmo vou fazer. Ou seja, o sacrifício se tornou apenas algo simbólico, um motivo de barganha. Ele tinha que ser realizado a qualquer custo, né, senão não ganhava a guerra. E não era bem isso. Né? A guerra, Deus podia dar a vitória com ou sem sacrifício. Não precisava do sacrifício para Deus dar a vitória. Né? Então o que ele tinha que fazer era simplesmente esperar, né? Porque se tivesse de ganhar a guerra, Deus ia dar a vitória. Se tivesse de perder, eles iriam perder. Né? Então, assim, aqui Saul age de forma irresponsável, né, tentando barganhar com Deus. Né? E uma aplicação prática aqui para nós é que muitos também hoje tentam barganhar com Deus, acham, vou ler a Bíblia, vou orar, vou na igreja para Deus me dar algo em troca. Né? Agindo da mesma forma que Saul estava agindo. Saul foi reprovado por causa disso. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. Deus permitia e às vezes até ordenava guerra no período do Antigo Testamento. Olha só, aqui que a gente entra num ponto um pouco polêmico, né, onde as pessoas vão questionar. Né, os cristãos muitas vezes são questionados por que Deus permitia a guerra. Né, por que Deus ordenava às vezes a guerra, como acontecia aqui. Ó, né, Davi consultou o Senhor: irei eu e ferirei estes filisteus? E o Senhor disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Né? Depois, mais embaixo, no versículo 4, fala de novo: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então aqui está o próprio Deus ordenando a guerra. Então muitos questionam isso aqui, e aí entra um estudo, né, bíblico falando sobre a questão da guerra dentro da Bíblia, né, e se o cristão pode ou não participar de guerras na atualidade. Entra uma questão bem complicada. Eu recomendo você dar uma estudada no livro Ética Cristã, do Norman Geisler. Lá ele tem, pelo menos eu tenho aqui a segunda edição desse livro, e ele trata desse assunto de forma detalhada. Né? Então o que a gente observa primeiro aqui, com relação às guerras que Deus ordena no Antigo Testamento. Esses povos eram povos malignos, eles eram cruéis, eles sacrificavam crianças, eles quando iam para a guerra, eles humilhavam, eles torturavam, eles matavam todas as pessoas, eles não tinham piedade. Então, de certa forma, a guerra contra esses povos era um juízo divino sobre esses povos. Ou seja, a maldade deles era tão grande que Deus tinha que eliminar esses povos da face da terra. Então, assim, Deus ordenando a guerra é justamente por quê? Porque eram povos maus. Eles agiam de forma maléfica. Né? E muitas vezes
se Israel, né, se o povo de Israel não partisse para cima, não fosse para a guerra, Israel seria destruído. Então, assim, muitas guerras que Israel envolve é legítima defesa, né? Ou seja, é matar ou morrer. Não tinha outra alternativa. Ou eles matavam ou eles morriam, né? Então, assim, tem várias situações na Bíblia que o próprio Deus derrama ira e mata as pessoas do exército que é contrário a Israel, dos inimigos de Israel, né? Tem o caso lá do povo o exército da Síria, que está querendo invadir Jerusalém, e o povo está trancado na cidade, já morrendo de fome, porque não podia sair. Então Deus mata 185 mil assírios, né? E aí o povo não é levado para o cativeiro. Então, assim, são situações complicadas, mas não tinha para onde correr, era o contexto da época. Então a guerra naquela época era perfeitamente algo normal, né, e autorizado por Deus, mas tinha uma ética dentro da guerra. Então, assim, o povo de Israel não fazia qualquer coisa, não matava todo tipo de pessoas, tinha algumas regrinhas, né, não podia destruir as árvores, enfim. Então tinha algumas regras, leia Deuteronômio 20, que você vai entender melhor isso aí. Sentido metafórico, vamos falar da guerra no sentido metafórico aqui. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. Então, assim, o Novo Testamento não trata da guerra de forma, assim, como acontece no Antigo Testamento, de forma mais detalhada, vai ter de forma implícita, né? Segundo o escritor da revista, a guerra em si mesma é incompatível com o espírito cristão. E ele está certo, ele não está errado. Realmente a guerra, ela é fruto da queda do homem. Ela só existe por causa do pecado, é resultado do pecado do homem. Só existe guerra porque o homem está afundado no pecado. Então isso sempre vai existir. O Daniel vai falar ali que a guerra é relacionada ao fim dos tempos, né? Ele vai falar que tem guerra até, né, ao fim dos tempos. Assim, Daniel 9:26, né? E até o fim haverá guerra. Então, ou seja, vai ter guerra até o fim dos tempos. Então isso aí faz parte da natureza humana, não tem como acabar com isso, né? Jesus veio trazer uma mensagem, né, pacificadora, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Então algumas pessoas vão interpretar, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que não é correto um cristão participar de uma guerra nos dias de hoje. Então entra também a questão ética. Aqui no Brasil a gente não trata muito disso, porque o Brasil nunca foi de se envolver com guerra, mas nos Estados Unidos envolve o tempo todo, e a maior parte da população dos Estados Unidos é cristã, evangélica, né, do jeito deles lá, mas a maior parte são cristãos evangélicos, né, e eles se envolvem muito com guerra, então lá é um tema muito debatido. Então tem 3 pontos de vista, tem o ativismo, o pacifismo e o seletivismo. O ativismo vai ser aquele que fala, o cristão pode participar de qualquer guerra, ou seja, o país entrou em guerra, ele vai ter que seguir a ordem das autoridades, que é o que está em Romanos 13, ou seja, siga, né, o que está em Romanos 13, obedeça a autoridade e vai para a guerra. O pacifista vai falar assim, não, o cristão ele tem que recusar participar de qualquer guerra. Então ele vai tirar, né, a hipótese de nunca participar de guerra nenhuma, mesmo que o governo force, não vá, né, e sofra as penalidades, mas não vá. E tem o seletivismo, que é o ponto de vista que fala assim, tem guerras que são guerras justas, né, justas entre aspas, né, ou seja, são guerras que não tem que acontecer, né, de certa forma, já tentou-se todo tipo de acordo de paz, né, e aí se não tiver um acordo assinado e de paz e de forma pacífica, e for necessário a guerra, aí ela deve acontecer e acaba sendo uma guerra justa. Então acontece nos dias de hoje, por exemplo, o que aconteceu no Afeganistão, por exemplo. Então o povo sendo oprimido por um regime, né, que estava maltratando as pessoas, então os Estados Unidos, é claro que tem toda uma ideologia por trás aqui, mas eu estou falando de forma bem basicona aqui, né? Vamos supor que os Estados Unidos está certo, então supondo que os Estados Unidos estava certo ali, eles interviram no Afeganistão com a intenção de ajudar as pessoas de lá, né? Tem interesse econômico e tal, tudo bem, mas se a ideia é intervir para ajudar o povo que está sendo oprimido, a guerra ela acaba sendo uma guerra justificável. Então, nesse caso, o cristão poderia participar dessa guerra, ir para a guerra e lutar na guerra e matar na guerra, né? O que acontece mas a Bíblia fala não matarás. Não matarás é no sentido de não cometer assassinato.
mas aqui em termos de guerra é totalmente diferente. Então, assim, só para resumir aqui, né, os que defendem o seletivismo vai defender que tem guerra justa e guerra injusta, e o cristão tem que olhar à luz da Bíblia o qual é justa, qual é injusta e participar, né, ou não. Então, assim, é um tema complexo, complicado, eu não quero me alongar, eu acho que já me alonguei demais nesse tema aqui. Mas eu recomendo você dar uma estudada no livro Ética Cristã, Norma Geisler, que você vai entender melhor esse tema. Nas Escrituras, a guerra aparece como para ilustrar ali a luta contra a morte. Então aqui, por exemplo, em Eclesiastes, ele vai falar, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, ou seja, nesta guerra. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Então aqui é uma metáfora nesse sentido, né, contra a morte. No caso aqui, a maldade dos ímpios, né, o salmista vai usar, né, a palavra de sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Então, Salmo 55, 21, guerra aqui no sentido maldade dos ímpios. Então, nessa lição, nosso enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites contra elas a boa milícia. Ou seja, uma guerra espiritual. Então aqui Paulo dando instrução para Timóteo de que ele estava envolvido em uma guerra espiritual, então milite por elas boa milícia. 1 Timóteo 1,18. Então aqui Paulo está nesse sentido, guerra aqui no sentido metafórico. Metáfora bíblica. Vamos falar um pouco aqui das armaduras do soldado romano, que é a metáfora que Paulo usa aqui. Então a sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Não era algo do cotidiano, do dia a dia deles. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, da mesma forma que ele escreveu Filipenses, Filemão e Colossenses. Você consegue perceber uma relação entre essas cartas, então se você fizer um estudo você vai ver que elas estão relacionadas. Assim o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Então se você dá uma lida nesse texto aqui, Atos 28, você vai entender que Paulo estava preso, era uma prisão domiciliar, mas tinha os guardas vigiando ele ali. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura que eles vigiavam, ou seja, Paulo sabia, com detalhes cada armadura, e os crentes da época também conheciam. A armadura de Deus. Então aqui a gente vai começar a entrar na questão da armadura de Deus, que é a metáfora que Paulo usa. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficar firmes. Então essa palavra ficar firmes, ela aparece aí, duas vezes, e tem mais uma outra palavra que aparece também no texto, relacionado à questão de ficar firme, ou seja, inabalável. Então a palavra inabalável também aparece aí. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso versículo 11. Aí no versículo 12 ele explica quem é o diabo, ou seja, quem é o diabo ali. Aí ele vai dar aqueles detalhes que a gente estudou na aula anterior, as potestades do ar, do mundo espiritual, o príncipe das trevas, enfim. E aí no versículo 13 ele volta, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Ou seja, se você comparar o versículo 11 com o 13, pode ver que é a mesma coisa. Paulo só reescreve com outras palavras. Ou seja, no 11 nós temos que ficar firmes contra as astutas e ciladas do diabo, e no 13 nós temos que ficar firmes contra o dia mau, ou seja, no dia mau, resistir ao dia mau. Então por isso que eu digo que dia mau está relacionado a um dia em que o diabo age, ou seja, está relacionado também à questão da ação satânica. É basicamente o que Paulo está querendo dizer, repetindo a mesma coisa com outras palavras. Alguns chamam isso aqui de, eu não sei se é paralelismo, acho que é paralelismo, a organização do texto dessa forma aqui. Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso, ou seja, o inimigo ele não vai parar de nos atacar, então nós temos que sempre estar firmes, assim como o soldado romano permanecia firme. Então Paulo ele acrescenta, então ele entra aqui a primeira metáfora para apresentar a armadura. Então ele fala assim, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então aqui, Paulo está usando uma figura de linguagem,
Se você for ler em outras traduções, vai falar assim, use o cinturão da verdade, o cinto da verdade. Então ele usa, né, aqui essa questão do cinto. Né? Isaías 11:5, talvez Paulo tinha isso em mente. Fala assim, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. Então, no Antigo Testamento, o cinto também é usado como figura de linguagem, aqui relacionado à questão da justiça. Então, aqui, o que a gente entende? O que é o cinto da verdade? O cinto, ele é a parte, ele é no cinto que tem um encaixe que coloca a espada. Ou seja, se você tem o cinto da verdade, você consegue usar e manusear a palavra da verdade, que é a espada, que a gente vai ver lá na frente. Então, o cristão, ele tem que viver na verdade, ele tem que andar na verdade. E se a gente for olhar para a Bíblia, quem é a verdade? Essa pergunta é feita para Jesus lá no seu julgamento. E ele responde, né? Eu sou a verdade, né? Por quê? Porque João 14,6 ele diz isso, né? Ele não responde lá no julgamento, mas lá em João 14,6 está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando pergunta assim, o que é a verdade? Jesus é a própria verdade. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo na verdade, nós praticamos a verdade. E por isso nós temos que ter o cinto da verdade. Ele segura a espada, ele traz também uma certa proteção, ele segura uma parte da armadura. Então o cinto da verdade, ele faz parte. Se nós não tivermos verdade, nós não vamos conseguir segurar, né, a espada da verdade, da verdade também, a espada do Espírito, que é a palavra da verdade, né, melhor colocando assim. Então, assim, o cinto ele é importante. É só um detalhe? Não. Ele faz parte da armadura. Sem o cinto, o soldado não consegue ir para a guerra. Então, temos que viver na verdade. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária conhecidas de todos para esclarecer verdades espirituais. Então aqui fica bem claro, mais uma vez, que era do cotidiano dos crentes daquela época. A couraça da justiça, vamos ver aqui agora o versículo 14 que fala da couraça da justiça. É uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal e escamas de bronze. Ou seja, era para não penetrar espada. Ou seja, era para dar uma proteção, realmente era algo que protegia, né? A função dela, né, protegia o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Então protegia tudo, né? Tem gente que fala que as armaduras que Paulo cita, nenhuma protege as costas. Não, essa armadura aqui, né, que a gente está estudando, né, ela vai trazer aí uma proteção para frente, né, para o abdômen e para as costas, né? Então Paulo usa essa couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual. Defesa espiritual como? Né? Ou seja, quando ele chama de couraça da justiça. Né? Só um detalhe aqui. Né? Couraça da justiça, da mesma forma que a gente linkou, fez um link lá do cinto da verdade, né, com a verdade sendo Cristo, a gente pode também fazer esse link da couraça da justiça como sendo, né, Cristo o nosso justificador. Né? Ou seja, sem a justiça de Cristo, nós não somos nada. Né? O crente, ele tem que estar justificado por meio da fé em Cristo. Ou seja, quando o crente tem fé em Cristo como Salvador, ele é justificado. 2 Coríntios 5:21 fala disso. Então, nós somos justificados, ou seja, nós nos tornamos justos diante de Deus, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Então, se nós estamos em Cristo, Satanás não pode nos tocar, ele não pode nos atacar. Estamos protegidos com a justiça dele. Né? E também a gente pode tratar a couraça da justiça como sendo, né, a prática diária da justiça do crente. Ou seja, o crente ele tem que ter um caráter justo, né, na vida diária, um caráter justo no dia a dia. Ou seja, viver uma vida de santidade. Então, se ele está em Cristo, né, tem a justiça de Cristo, e ele tem uma vida de santidade, ou seja, tem uma vida justa, significa que ele não vai ser atingido. Atacado ele vai ser, mas ele não vai ser atingido pelo inimigo. Né? E o que
quais são essas feridas, né? Ou seja, o que o inimigo pode trazer, abrir feridas morais e espirituais na vida do cristão. Ele pode, a gente já falou em aulas anteriores, que não existe a possibilidade de um cristão ficar possesso, no entanto, existe a possibilidade dele ser oprimido, né? Algumas pessoas também discordam disso, mas acontece muitas vezes dos problemas do dia a dia que o cristão vive, né? Ele pode ficar triste, abatido, até mesmo entrar em depressão. Isso acontece com crente. Tem gente por aí que fala que crente não entra em depressão. Entra sim, mas por quê? Porque isso é cilada do inimigo. Né? Ou seja, são feridas morais e espirituais que vão deixando a pessoa para baixo. Mas por quê? Porque o cristão, né, tem o crente não pode entrar em depressão? Pode. Pode sim, mas por falta de vigilância, talvez. Eu não vou entrar em detalhes também dessa questão da depressão, que é um assunto muito polêmico, mas muitas vezes é questão de falta de vigilância. Né? A pessoa já abre brecha, já deixa o inimigo atacar, não está protegido. Né? E com essa proteção, né? Ou seja, é uma proteção da justiça de Cristo imputada no pecador. Então, ou seja, por meio da fé nós recebemos a justiça de Cristo, mas significa que a partir daí nós temos que viver também uma vida justa. Né? Não adianta nada você simplesmente crer em Jesus como Salvador, mas o seu testemunho ele não diz nada sobre a sua vida. Então você vai acabar sofrendo da mesma forma os ataques, né, do inimigo e vai poder até, quem sabe, aí sofrer com isso, né, entrando em detalhes daquele dia mau, né, que é citado no versículo 13. A gente entra no terceiro tópico, que é uma continuação, né, outras armas usadas como ilustração. Né, vamos lá, os calçados, né, versículo 15 aí, né, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, Efésios 6,15. Então a palavra calçar, né, aí do grego, né, hipodel, significa amarrar sobre os pés, isto é, calçar sapatos ou sandálias, amarrar, ser calçado. Então aqui fala a respeito do calçado, né, por uma sola de couro que amarra o pé com correias e cintas. Então ele está falando de uma proteção para o pé, né? E o calçado do soldado romano, ele tinha uns preguinhos embaixo, ele tinha um negócio embaixo para ele não escorregar. Tá? No ambiente onde ele pode ser escorregadio, ele não vai escorregar. Então é um calçado apropriado para um soldado. Né? Era usado, né, no vestuário da população civil, mas era diferente. Né? A gente vê aqui a passagem de João 27, né? Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João Batista fala isso para Jesus. Né? Então aqui era um calçado comum das pessoas, mas para o soldado ele era um pouco diferente, era mais reforçado, tinha, né, esses pregos, né, não eram pregos grandes, mas eram uns pedaços de metal embaixo para evitar que ele deslizasse. Né? Então essa figura de linguagem é usada aí, ele vai usar falando da questão de estar preparado para pregar o evangelho. É uma linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão à obra de evangelização e da pregação do evangelho da paz. Então, ou seja, quando você vai pregar o evangelho, você vai andar, você vai caminhar, você precisa de calçar, né, as sandálias do evangelho da paz. O escudo da fé. O escudo da fé, vamos lá, falar um pouco da questão do escudo. O escudo era o principal instrumento de defesa, então ele era para se defender. Né? E quando a gente fala de escudo, tem vários formatos. Esse formato mais comprido, ele tinha cerca de 1,60 m de comprimento, 70 centímetros de largura, ele protegia o corpo inteiro. Os israelitas, por exemplo, tinham dois tipos. Tinha um tipo que era um escudo maior, chamado de sina. Isso você observa no texto bíblico somente no original. Se você ler 2 Crônicas 25:5, e se você ler 2 Crônicas 17:7, você vai ver no português escudo. Mas no hebraico, um usa a palavra sina e outro usa a palavra magem. Ou seja, sina era maior, era para infantaria pesada, e magem era para arqueiros, era menor, era para caça, era mais para o dia a dia. Então tinha esses dois tipos de escudos no meio, né, dos hebreus. O escudo é símbolo de proteção das escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. Não temas, Abraão, Abrão ainda, né? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15:1. Então, quando Deus fala, sou o teu escudo, significa o quê? Eu sou a tua proteção. Nada vai te atingir. Então, tudo que vier contra ti, né, vai ser
rebatido de volta porque eu estou te protegendo. Então a figura de linguagem aqui é uma metáfora, né? Eu sou o teu escudo. Então Deus usa essa metáfora aqui. Né? É comparável à salvação e à verdade de Deus. Também me deste o escudo da tua salvação. Né? A tua mão direita me susteve e a mansidão me engrandeceu. Né? Salmo 18, 35. Olha só, um detalhe aqui. Né? No texto de Efésios, fala capacete da salvação. Já em Salmos fala escudo da salvação. Então, nem sempre, né, uma palavra vai ter o mesmo significado. Então, isso vai depender do momento, né, da passagem, enfim, a gente tem que olhar o contexto e tudo mais. Então, aqui, quando ele fala escudo, salvação tem a ver com proteção. Então, o escudo aqui em Salmo é usado nesse contexto. Né? A gente olhar bem essa imagem aqui, se esse camarada não tivesse com o escudo, ele já tinha morrido. Olha o tanto de flecha que já bateu no escudo. Então aqui ele está segurando esse escudo, sendo protegido numa guerra. Então se não fosse o escudo, ele já teria morrido. Então o escudo aqui em Salmos está relacionado à salvação. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quando a gente olha para o contexto da época, né, os dardos que eram jogados, eles eram untados com um material que era combustível e era colocado fogo. Então, ou seja, vinha algo pegando fogo contra as pessoas. Então, não somente machucava, mas como queimava. Né? Então, assim, era algo realmente cruel, né, que acontecia na guerra. Então, aqui, o apóstolo Paulo pega essa imagem e fala assim, o inimigo vai atacar vocês com dardos inflamados. Esses dardos inflamados são mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, né, dúvidas, ardentes desejos de pecar. Ou seja, é assim que o inimigo ataca. Né? Ou seja, a gente fala assim, mas o crente está protegido. Sim, o crente está protegido, mas Satanás ataca dessa forma, né, colocando na mente do cristão alguns pensamentos ruins, desejos malignos, né, então tentando, instigando a cometer qualquer tipo de pecado. Então por isso que é necessário ter as armaduras para se proteger. Né? Quando a gente fala aqui do escudo da fé, por quê? Porque tudo na vida cristã está baseado na fé. Tudo na fé. Se você não crê, se você duvidar, né, como é que funciona a tua vida cristã? Então a gente crê em Jesus como Salvador, a gente crê que Deus nos abençoa, a gente crê que Ele existe. Então só para levar em consideração a existência de Deus é pela fé também. Então a gente não vai provar que Deus existe, a gente simplesmente crê que Ele existe, ponto final. Né? Então assim, é pela fé, somente pela fé. Então se você não tem o escudo da fé para se proteger, fica complicado. Né? Esse escudo nos protege das setas malignas, assim como diz o Salmo 91:5, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Né? Ou seja, o inimigo ele ataca de noite e de dia, não tem horário, não tem tempo, não tem período, ele ataca o tempo todo, mas Deus está nos protegendo. O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. Então ele era feito de uma forma que encaixasse na cabeça e trouxesse proteção. Né? E Paulo, quando ele fala que o capacete da salvação, eu creio que Paulo tinha em mente aqui que a salvação ela é uma decisão racional, não simplesmente algo emocional. Ou seja, você decide na sua mente crer. Então é racional. Né? Ele vai usar essa metáfora aí nesse sentido. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Ó. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Então Paulo, pode ser que Paulo tinha em mente Isaías 59 quando, né, usa essa metáfora aqui também. Né? Ou seja, ele lembra disso aqui. Olha só, couraça da justiça, né, e capacete da salvação lá em Isaías. Então não é novidade, né, isso já estava registrado. Né, e Paulo vai falar disso em outro lugar, 1 Tessalonicenses 5,8, tendo por capacete a esperança da salvação. Então aqui Paulo sempre está relacionando a questão da salvação à mente, à cabeça, a uma decisão racional. Né? E a espada, né, agora falando da espada, literal é uma arma de ataque. Né? A espada acaba sendo defesa e ataque. Né? Querendo ou não, na guerra ela é defesa e ataque. E não tem muito segredo, né? O texto explica
né, sobre essa espada, né? No sentido figurado, é símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. Então a espada ela tem vários significados na Bíblia, vai depender do contexto, né? Aqui nesse contexto de Jeremias fala assim: destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra, ninguém está seguro. Então aqui está no sentido de julgamento divino. Espada é julgamento. Leia Levítico, leia Jeremias, leia Romanos, né, que você vai entender melhor, né, o significado da palavra espada em vários textos. Então ela pode ter vários significados diferentes, mas aqui ela é usada como espada do Espírito, né, que faz uma referência às Sagradas Escrituras, né, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus que falam inspirados pelo poder do Espírito. 2 Pedro 1:21. Então assim, a espada está bem claro que ela representa a palavra, né, a palavra da verdade. Então a espada do Espírito, palavra da verdade, esse é o significado. Então nós temos que estar armados com a palavra da verdade. Como que Jesus venceu a tentação? Citando a Bíblia. Simplesmente isso. Ele usou o quê? A espada, né, a espada do Espírito. Paulo completa, né, dizendo que é a palavra de Deus, e aí vem o texto de Hebreus, né, fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Então a gente vê aqui que usar, né, a espada, comparar a espada com a palavra de Deus é algo comum. Nas Escrituras acontece, né? Então a gente entende o quê? Que a espada é esse instrumento de ataque e também de defesa. Então serve para os dois. O escudo é só defesa, a espada serve para os dois. Então a gente vence Satanás, a gente vence a tentação com a espada, conhecendo a palavra de Deus. Se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, como que fica? Ou seja, como que você vai vencer? Não tem como. Então a gente tem que se alimentar da palavra. Vem aqui um incentivo para nós começarmos a ler a palavra diariamente, meditar na palavra. Não é ler a Bíblia só para preparar a aula da escola dominical. Não é ler a Bíblia só para preparar uma pregação, mas ler a Bíblia para viver a Bíblia. Ler a Bíblia para praticar a Bíblia. Essa é a ideia. Às vezes a gente cai nesse erro de ler somente porque a gente vai pregar. Não, a gente tem que praticar primeiro para depois ensinar. A outra lista, continuando aqui, né, a passagem, o versículo 18 e 19, Paulo vai falar de oração. Ele vai falar oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem junto às armas espirituais. Então, ou seja, diante de tudo isso, vocês vão fazer como isso? Com oração. Sem oração, essas armas seriam inúteis. Então a oração deve ser em todo o tempo, com súplicas no Espírito. Filipenses 4:6 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então muita gente fala assim: como é que eu vou apresentar algo a Deus se ele já sabe o que eu preciso? Eu vou orar a Deus se ele já sabe o que eu necessito antes de eu abrir a boca. Mas a oração ela representa também uma atitude de humildade. Quando você ora a Deus, você está falando: Deus, eu não consigo fazer, eu não sou nada, eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu dependo do Senhor para tudo. Então a oração é esse posicionamento de humildade, onde você vai dizer que depende de Deus. Então o crente ele tem que orar o tempo todo. Paulo fala em Tessalonicenses, orar sem cessar. Então a gente tem que colocar em prática isso. Essas virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, porque não é só orar, tem que vigiar e perseverar, aparece na instrução para orarmos uns pelos outros, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Então, ou seja, aqui Paulo vai deixar bem claro que a oração não é só para você, mas pelos outros. Primeiro, orar com os outros e orar pelos outros, ou seja, com todos os santos. Nós somos um exército, se um cai, o outro tem que estar do lado para levantar. Ou seja, no exército é assim, na guerra é assim. Eu assisti um filme recentemente de guerra, não sei porquê, mas eu até gosto de assistir filme de guerra, apesar de achar horrível muita coisa que acontece nos filmes, mas é a realidade humana, a gente não pode negar. E eu assisti aquele filme, eu recomendo ele, mas para quem tem estômago, porque ele mostra a realidade da guerra. Até o Último Homem. É um excelente filme. Um excelente filme.
E o camarada vai para a guerra e ele não quer pegar em arma, ele não toca em arma, de jeito nenhum, ele quer ir para a guerra. Mas o propósito dele é justamente ajudar os outros, ajudar aqueles que estão feridos, né? Então, é um exemplo muito, assim, um exemplo de vida. O filme passa esse exemplo de vida, é uma história real, baseada em fatos reais, mostra ele no final do filme, o cara de verdade lá, né? E trazendo isso para a vida cristã, é assim que funciona, né? A gente está na guerra, alguns cristãos, alguns crentes, eles parece que têm um chamado para ajudar os outros, para visitar, para dar uma palavra de conselho, ou seja, aquele que está lá para levantar o ferido, para carregar o ferido, né? Esse rapaz lá do filme, ele salva 75 pessoas, ou seja, 75 pessoas morreriam na guerra, e ele vai e salva essas 75 pessoas, né? Ou seja, ou seja, seria 100% de certeza que essas pessoas iam morrer, mas ele vai lá e salva, ele ajuda. Então, assim, o cristão tem que ter esse sentimento também de orar pelo próximo, de ajudar, de buscar, de estar sempre próximo, né? Ou seja, orando, vigiando e perseverando, né? Ou seja, e suplicando por todos os santos. É isso que Paulo está falando aqui, que a gente tem que colocar em prática, né? Quando Paulo ele pede oração para ele, né? Ele fala assim: orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então Paulo, ele fala, né, das armaduras, ele fala de oração, ele fala assim: orem por mim também, né? Ou seja, Paulo também está pedindo oração, né? Então Paulo, ele tinha a gente fala assim: Paulo ele tinha uma estatura espiritual de apóstolo e isso e aquilo, mas ele precisava de oração. Então fica claro aqui que não existe super crente na igreja. Todo mundo precisa de oração. Porque eu sou crente há 200 anos, leio a Bíblia todo dia, oro, jejum, vou para o monte, faço isso e aquilo. Você precisa de oração também. Não pense que você é melhor do que os outros. Então você também precisa de ajuda, você precisa de um conselho, você precisa de uma palavra, você precisa de uma visita. Então, assim, não existe super crente. Paulo está pedindo oração. Olha só o exemplo de Paulo de humildade. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração uns dos outros. É isso aqui que nós temos que colocar em prática nessa aula. Começar a orar, não somente por nós, mas uns pelos outros. Chegamos na nossa conclusão, né, que diz o seguinte: os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Então, muitas vezes, quando tem alguém nos ofendendo, nos tratando mal, nos perseguindo, mentindo, com inveja, às vezes por trás daquilo ali tem uma força maligna. Não adianta você debater com a pessoa, brigar, você só precisa orar. É uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. Então, assim, né, a gente tem que entender que existe esse inimigo, ele está aí e nós precisamos estar preparados com as armaduras de Deus. Amém? Chego aqui no final dessa aula, espero que você tenha gostado. Pode ser que eu me estendi um pouco aí, mas realmente eu tive que abordar uns temas de forma mais profunda, porque a gente precisa passar, né, um conteúdo completo, né, para você que está assistindo e você quer ministrar uma boa aula, você quer um conteúdo completo, e o EBD em Foco tem esse propósito de seguir a lição e passar esse conteúdo completo. Compartilhe com seus amigos, né, divulgue, ajude o EBD em Foco aí a crescer mais e mais e atingir mais pessoas. A paz do Senhor, até a próxima aula.